A paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra para a tua meditação, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 diz assim: E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha lhe cerrado a madre. Esse capítulo 1 conta-nos a história de um homem chamado Eucana. Ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina, ela era fértil, ela tinha muitos filhos. Porém, Ana, ela era estéril. O Senhor havia lhe cerrado a madre. E com isso ela chorava muito, ela sempre estava muito triste, porque ela queria filhos, ela queria dar filhos ao seu esposo. E Penina, com isso, provocava. Versículo 6 disse: E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Ela, sempre que podia, ela irritava a Ana. E ela queria ver Ana brava. O texto diz para a embravecer. Ela queria ver Ana brava, ela queria ver Ana nervosa. E ela provocava, com certeza ela dizia: Você, o teu ventre é seco. O teu ventre é vazio, é maldito, você não presta nem para gerar. A mulher naquela cultura antiga, irmãos, a mulher que não gerasse, ela era tida como amaldiçoada, como maldita. E com certeza Penina pegava isso tudo para humilhar, para provocar a sua colega, né? Provocar Ana, porque na verdade a sua irmã em Cristo, né? Que nós todos somos irmãos em Cristo. Então ela provocava, assim que ela podia, ela provocava Ana. Mas Ana não entrava na provocação de Penina. A Bíblia diz que ela chorava muitíssimo, sempre ela chorava. Ela chorava e muitas vezes perdia até a fome. Porque quando alguém nos provoca, quando alguém tira a nossa paz e nos entristece, muitas vezes a gente perde a fome, a gente não quer comer. É normal, é natural do ser humano. E de ano em ano, a Bíblia diz que Eucana pegava suas duas mulheres, seus filhos, e subiam ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. E eu imagino que de ano em ano, todo ano a mesma coisa. E com certeza todo ano Penina provocava. Olha, Ana, mais um ano, tá vendo, Ana? Mais um ano. Você não tem um filho. Você é seca, você não presta. E a Bíblia diz que ela chorava muito. Versículo 10 diz: Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não entrou na provocação de Penina. Ela foi ao Senhor e com amargura de alma, ela chorou abundantemente. Ela chorou no lugar certo, na presença de Deus, na presença do nosso Pai. E com certeza ela chegou ali e começou a contar ao Senhor: Olha, Senhor, na sua mente, né? Porque a Bíblia diz que não saía palavras da sua boca. A Bíblia diz que ela estava tão amargurada, tão triste, que não saía palavras da sua boca. Ela mexia com os lábios e só chorava. E o profeta, o sacerdote, perdão, o sacerdote Eli, estava só observando ela. E teve ela como filha de Belial, como embriagada. E ele falou para ela: Olha, até quando você vai ficar bêbada? Até quando você vai viver assim, bebendo? Aparta de ti este vinho. E ela: Não, meu senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial, por filha de Satanás. Eu não estou embriagada, não, eu estou amargurada, estou triste, porque eu estou pedindo ao Senhor um filho. E o sacerdote ali falou para ela: Olha, que o Deus de Israel atenda a tua petição. E a Bíblia diz que a partir dali ela se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Mas eu, Verônica, no meu pensamento, na minha imaginação, eu penso que quando ela estava ali orando e chorando abundantemente, clamando a Deus, ela clamava: Senhor, Ana me provoca todos os dias, Senhor. Ana não, perdão, Penina. Penina me provoca todos os dias, Senhor. Tu estás vendo a provocação dela. Senhor, tu estás vendo que ela me provoca, ela quer que eu fique irritada, ela quer que eu vá para cima dela, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu creio que ela clamava ao Senhor todos os dias. E o Senhor, como eu já falei sobre que o profeta falou para ela: vá em paz, que o Deus de Israel atenda a tua petição. A Bíblia diz que o seu semblante já não era o mesmo. Ela se levantou dali outra pessoa e foi para sua casa alegre. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana.
O Senhor se lembrou de Ana e abriu a sua madre. E ela gerou Samuel. Ela deu à luz a Samuel. E quando ela estava ali com aquele menino já desmamado, ela levou-o ao templo para o sacerdote Eli. Porque quando ela estava ali naquela oração que a Bíblia diz que ela estava amargurada, ela fez um voto a Deus. E ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar ele a ti, eu vou te devolver. Ele vai ser criado lá no templo, ele vai te servir. Quando aquela criança estava desmamada, ela levou e entregou ao sacerdote. Ela cumpriu o seu voto, cumpriu a sua palavra. Mas o que eu quero trazer através dessa história é sobre provocações. Não entre na onda daquela pessoa que está te provocando. Não entre. Faça como Ana, vá orar. Vá clamar ao Senhor. Diante das provocações, clame ao Senhor que Ele pode te atender. Eu fiz uma anotação aqui, dizendo que diante de uma provocação, você deve ter calma. Tenha calma. Respire fundo, clame ao Senhor. Pense antes de falar, antes de dar uma resposta, porque muitas vezes, na hora da ira, na hora da raiva, nós falamos coisas que não devemos. Então pense muito antes de falar. Não reaja de forma agressiva. Não reaja de forma agressiva. Se você está nervoso e vê que vai responder de forma agressiva, vá orar, clame ao Senhor, peça ao Senhor misericórdia. Busque ajuda. Busque a ajuda de pessoas que podem te ajudar. E perdoe essas pessoas que estão te provocando. É um dos caminhos que nós devemos tomar. Perdoar. Porque a Bíblia diz que se você não perdoar o nosso irmão, Deus também não vai nos perdoar. Na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Será que nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido? Tem que ser uma oração sincera. Então perdoe aquela pessoa que está te irritando, que tem te ofendido, que tem falado mal de você pelas costas. Perdoe e não responda como muitas vezes a carne quer responder, o eu quer responder. Clame ao Senhor, faça como Ana. Ana, ela não respondeu a resposta dela diante das provocações era orar, era chorar na presença de Deus, que é o melhor caminho que nós devemos tomar. Diante das perseguições e das provocações, nós devemos clamar ao Senhor. Ana, o caminho certo que ela tomou foi o caminho da oração. Se ela tivesse entrado na onda de Penina e ficado brava com Penina, porque essa é a intenção de Penina. O versículo 6 disse que ela irritava tanto para a embravecer, para deixar Ana brava, para deixar Ana nervosa. Mas Ana não caiu na onda de Penina. Vemos exemplos, a história de José. José foi vendido por seus irmãos e mais tarde foi acusado falsamente de tentar seduzir a esposa de Potifar. Você vê tantos exemplos que tem na Bíblia de pessoas que foram acusadas falsamente, pessoas que foram muitas vezes até mortos por causa de falsos testemunhos. No entanto, ele não se deixou abater pelas provocações e confiou em Deus. A Bíblia diz que aonde José colocava a mão, Deus prosperava, Deus abençoava. Ele foi ali para a casa de Potifar e foi acusado falsamente de seduzir a esposa de Potifar. E por isso ele foi preso. Ficou alguns anos ali na prisão. Mas ali na prisão ele se destacou. Ele louvava ao Senhor, ele clamava. Com certeza, muitas vezes em angústia, tristeza, e falava: Senhor, até quando? Mas Deus estava cuidando de José, porque Deus era com ele. Vemos outro exemplo de Davi. Davi foi perseguido por Saul, que estava com ciúmes da sua popularidade. Tem pessoas, irmãos, que têm ciúmes de nós apenas porque nós somos popular, porque nós somos simpática, porque nós somos pessoas que rimos o tempo todo, brincamos. Somos pessoas simpáticas. Tem pessoas que têm inveja até da nossa risada, até do nosso sorriso.
e muitas vezes nos persegue, quer nos deixar triste. Mas não abaixa a tua cabeça, olhe para Cristo, seja você mesmo. A Bíblia diz que Davi foi perseguido, né, por causa da sua popularidade. Ele foi também criticado por seus filhos e enfrentou muitas batalhas contra inimigos externos. Seus próprios filhos, Absalão, o filho mais velho, tentou tirar o seu reinado, tentou puxar o tapete do pai dele. E o fim de Absalão foi triste. Absalão morreu numa morte muito triste. Então devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado. Davi, ele viveu escondido em matas e cavernas, escondido por causa de Saul, porque Saul queria matá-lo por causa da inveja, os ciúmes. Isso é muito perigoso. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva e foi acusado falsamente de blasfêmia. Ele foi apedrejado até a morte, mas não se deixou abater pelas provocações e orou ao Senhor para que perdoasse aquelas pessoas. Estevão, ele pregava o evangelho e aquele povo, os fariseus, eles queriam matar, eles queriam tirar Estevão do caminho e todo o povo que falava de Jesus. Mas eles não achavam nenhuma acusação contra Estevão. Mas fizeram uma acusação falsamente de que Estevão estava blasfemando contra a lei. E por isso ele foi apedrejado até a morte. Mas ali diante na morte dele, antes dele morrer, ele falou: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele pegou o exemplo de Jesus quando estava ali na cruz, sendo crucificado, Jesus morrendo. Antes de morrer, ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Estevão seguiu o exemplo de Jesus. E é assim que nós devemos fazer. Pedir para que o Senhor perdoe essas pessoas que estão nos perseguindo, que estão nos irritando, que estão nos provocando. Para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas também. O Senhor Jesus falou para a gente, para nós orar por aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos, amar. Não é fácil você amar o seu inimigo, você orar por ele, mas Jesus mandou. Jesus mandou orar por aquele que te persegue, por aquele que te odeia, por aquele que te provoca, por aquele que te irrita. Ore, perdoe, porque fazendo assim você vai ter um grande galardão no céu. Grande vai ser a tua vitória. A tua coroa te espera. Não entre na provocação do inimigo. O inimigo quer te ver triste, abatido, derrotado, mas você já é vencedor, vencedora. Em nome de Jesus. Amém? Que esta palavra fique para a tua meditação.